Bom, pessoal, então finalmente mudamos o disco aí e vamos falar sobre doação. Bom, o tema conta com uma extensa regulamentação por parte do legislador civil. No Código Civil, o contrato de doação ocupa o espaço entre os artigos 538 a 564, né, do texto. Notem, são 26, mais precisamente, são 26 artigos tratando da doação. Portanto, é daqueles contratos que contam com extensa regulamentação, uma regulamentação detalhada pelo legislador. Como sempre, a gente vai começar com conceito, características gerais, natureza jurídica, para em seguida avançar nas peculiaridades, nas classificações e peculiaridades desse tipo de negócio. Vamos então começar pelo conceito, artigo 538 do Código Civil. Considera-se doação um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Então, desse conceito nós podemos extrair algumas conclusões e fazer, consequentemente, algumas afirmações. Em princípio, a doação trata-se de um contrato que estabelece obrigações unilaterais. Então, em princípio, eu posso dizer que a doação é um contrato unilateral e gratuito. E por que eu digo isso? Porque na doação nós temos a figura da liberalidade. O que é que significa a liberalidade? O ato de alguém dispor de um bem ou de vários bens integrantes de seu patrimônio pessoal sem esperar receber qualquer espécie de contrapartida. A pessoa, por livre e espontânea vontade, resolve transferir bens ou vantagens do seu patrimônio para alguém de sua escolha, sem que essa pessoa de sua escolha lhe preste alguma espécie de contrapartida. Nós vamos ver, no entanto, que existe uma modalidade específica de doação em que a liberalidade é condicionada à prestação de um encargo pelo donatário, pelo beneficiário. Nem sempre esse encargo vai ser revertido diretamente para o doador. O encargo pode ser instituído em benefício de um terceiro, à escolha do doador, ou mesmo da coletividade. A gente vai ver isso mais adiante. Agora, o traço que distingue mais claramente a doação da compra e venda, que distingue mais claramente a doação com encargo da compra e venda, é a desnecessidade de proporcionalidade entre as prestações. Nós vimos que na compra e venda, o preço pago pelo comprador deve ser sério e real. Deve refletir o valor de mercado que a coisa possui. Ressalvada, evidentemente, a possibilidade do comprador conceder alguma espécie de desconto para conseguir
se desfazer mais rapidamente da coisa e obter a contrapartida financeira. Mas deve haver uma certa proporcionalidade entre o valor da coisa e o preço pago em dinheiro. Na doação com encargo, não há necessidade de existir essa proporcionalidade. Por isso é que ela não deixa de ser uma liberalidade. Alguém escolhe transferir bens ou vantagens de seu patrimônio em benefício de outrem, com a condição do beneficiário prestar algum encargo em benefício do doador, de terceiro ou da coletividade. Encargo esse que pode não ter nenhuma proporcionalidade em relação ao valor dos bens ou direitos transferidos pelo doador. Esse traço é importantíssimo e distingue muito bem as doações com encargo da compra e venda tradicional. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente com um detalhamento melhor. Bom, a doação trata-se de um negócio contratual que exige animus donandi, ou seja, intenção de realização de liberalidade por parte do doador, e a aceitação do donatário. E aqui é muito importante a gente destacar. Existem ordenamentos jurídicos, como por exemplo, o ordenamento civil francês, que tratam da doação como uma forma particular de transmissão da propriedade, de natureza idêntica ao testamento. Há ordenamentos que não tratam a doação como uma espécie de contrato. Há ordenamentos que dispensam a aceitação do donatário para que o negócio produza efeitos. Basta, para esses ordenamentos, a intenção do sujeito realizar uma liberalidade em favor de outrem. Isso é suficiente para que a propriedade se transmita ao beneficiário. É o que ocorre aqui no Brasil com o testamento. O testamento não se trata de um contrato, até porque quem está transferindo os bens, quem está fazendo a liberalidade, é uma pessoa já falecida. O testamento, embora elaborado em vida, ele só produz efeitos após a morte do testador. No âmbito do direito das sucessões, a liberalidade feita por testamento independe da aceitação do herdeiro do testador. Depois, uma vez feita a liberalidade, é permitido até que o herdeiro renuncie essa liberalidade em favor do monte, do espólio, ou de um outro herdeiro em especial. Vocês vão estudar isso no direito das sucessões. Mas para que a liberalidade produza efeitos, não é necessária a concordância do herdeiro. Na doação, isso não acontece no direito brasileiro. A doação possui natureza contratual. É imprescindível para a validade da doação a aceitação do donatário. Eu posso querer fazer uma liberalidade em favor, por exemplo, da Unisantos, doar um terreno para a universidade, mas a minha intenção de fazer a liberalidade é insuficiente para que ela produza efeitos. Não basta eu ir até um cartório de notas e solicitar
ao tabelião que lavre uma escritura em que eu declaro a vontade de fazer a liberalidade em favor da Unisantos. É preciso que nós, para que essa liberalidade surta efeitos, é preciso que nós nos reunamos e elaboremos um contrato de doação com aceitação explícita da universidade. Tá? Então lembrem, porque isso, principalmente para quem é leigo, pode causar alguma confusão. Embora veicule uma liberalidade, a doação trata-se de uma espécie contratual. E sendo um contrato, a aceitação da parte beneficiada é imprescindível para a produção dos efeitos do negócio. Ok? Espero que tenha ficado claro. Bem, dito isso, vamos falar rapidamente sobre a natureza jurídica. Como regra, contrato unilateral, gratuito, consensual e solene. Unilateral porque, como regra, cria obrigação apenas para uma das partes envolvidas, no caso, o doador. Excepcionalmente, vai assumir contornos de contrato bilateral nos casos em que houver encargo estipulado para o donatário. Gratuito, porque, como regra, apenas uma das partes extrai benefícios da avença. A outra parte só experimenta desvantagens. É uma desvantagem, evidentemente, desejada, né? Mas, como apenas uma das partes, como regra, ofere benefícios, trata-se de um contrato unilateral. Será um contrato oneroso quando houver encargo fixado para o donatário. Nesse caso, tanto o donatário auferirá vantagens, como também experimentará sacrifícios que podem reverter em favor do próprio doador, de terceiro por ele indicado, ou ainda da coletividade, a depender do caso. Consensual porque a doação, assim como o contrato de compra e venda, aperfeiçoa-se com o acordo de vontades entre os envolvidos. Não é necessária a entrega efetiva da coisa pelo doador para que a doação produza os seus efeitos. Basta que as partes tenham chegado a um acordo quanto à liberalidade desejada pelo doador para que a avença produza seus efeitos. Então, se por um acaso o doador celebra um contrato de doação no qual se obriga a entregar um veículo de sua propriedade ao donatário a título de liberalidade e não cumpre com aquilo que se obrigou na avença, não entrega o bem ao donatário, o donatário que aceitou a liberalidade terá direito de exigir judicialmente o cumprimento da liberalidade, caso ela venha a ser recusada pelo doador. Evidentemente que isso é muito raro acontecer, afinal, se alguém resolve fazer uma liberalidade em benefício de outrem, o natural é que a entrega do bem se cumpra logo em seguida, né? Que não ocorra um lapso aí entre a celebração e a entrega. Já continuamos.